Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Rafael da Silva, historiador, aventureiro nas horas vagas, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o cristianismo, o Natal e as datas festivas de fim de ano. É comum no mundo ocidental a gente comemorar tanto o Natal quanto o Ano Novo baseado no calendário ocidental, ou seja, num calendário baseado no nascimento de Jesus Cristo. O problema é que não existem fontes documentadas sobre, de fato, em que ano especificamente e em que dia especificamente nasceu Jesus Cristo. O que os historiadores trabalham é que possivelmente o 25 de dezembro, a data que nós comemoramos o Natal, ela tenha sido uma adaptação pelo Império Romano, no momento em que o cristianismo estava se consolidando como religião oficial no Império. Para a gente entender um pouco melhor essa história, a gente precisa voltar lá no monoteísmo dos hebreus e também no politeísmo do Império Romano. Eu vou colocar aqui, monoteísmo e politeísmo. Bom, os hebreus acreditavam em um único Deus, e essa religião aqui dos hebreus é o atual judaísmo. As passagens dessa religião do monoteísmo você vai encontrar, por exemplo, no Velho Testamento. Já o politeísmo, ele era muito comum em todas as outras culturas ao redor do mundo nesse momento. Quem inova nesse sentido eram os hebreus, que acreditavam no único Deus, que é o Deus que a gente encontra lá no Velho Testamento e que a Igreja Católica atribui o nome simplesmente de Deus com D maiúsculo, mas que a gente também pode encontrar algo como Iavé, Javé, Iavé, enfim. É muito difícil pronunciar o nome correto de Deus, mas é alguma coisa próximo de Jeová ou Javé. E que a Igreja Católica traz como Deus com D maiúsculo, como o mundo ocidental em sua maioria chama Deus. Bom, já em outras regiões do mundo, em qualquer outras regiões, inclusive que vocês já viram aqui no canal, como o México, o Egito, os gregos, os romanos, enfim, eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses. Certa vez eu fui numa exposição no MASP da cultura romana, né? Uma exposição, não eram réplicas, eram peças originais mesmo do Império Romano, e acredito que foi uma das melhores exposições que eu já fui. E nessa exposição do Império Romano, se eu não me engano, em 2013 ou 2014, essa exposição do MASP tinham muitas imagens iconográficas de vários tipos de deuses que os romanos eles cultuavam. Inclusive, muitos desses deuses foram importados das regiões que o Império Romano conquistava. Nesse sentido, o Império Romano ele absorvia muito das outras culturas conquistadas. Por exemplo, os deuses gregos, que eles acabaram recebendo outras denominações com a presença do Império Romano naquela região. Bom, voltando ao monoteísmo, então os hebreus eles acreditavam num único Deus, né? Acontece que a região ali onde os hebreus se desenvolveram, né, na Palestina, foi uma região que sofreu consecutivas dominações, né? A gente tem dominação dos assírios, dos babilônios, dos egípcios, dos persas, dos macedônios e depois do Império Romano. Então, um pequeno grupo de pessoas acabou se revoltando com isso, que eram os chamados zelotas. Ou seja, pessoas que não concordavam com essa dominação da Palestina, que era uma região desértica lá nos confins do Império Romano, periferia mesmo, tá? E esses zelotas, eles, uns em maior grau, outros em menor grau, eles defendiam o combate, seja pela via da guerra, ou seja, pela via do boicote, entre outras estratégias, para colocar fim a essa dominação do Império Romano, né? E o Império Romano naquela região lá dominava através do governador Pôncio Pilatos. Esse aí é muito conhecido para os católicos. Então, Jesus Cristo, ele se desenvolveu nesse contexto, e existem algumas obras que acreditam que o Jesus Cristo pode ter sido um zelota também, ou seja, uma pessoa que se opôs ao Império Romano. Por exemplo, a gente tem pequenas passagens na Bíblia que dá noção do quão revolucionário era Jesus Cristo. Por exemplo, dai a César o que é de César. Isso é a maior forma, a maior expressão de boicote que a gente tem no Império Romano, tá? Ou
seja, bom, eles dominam através da moeda, eles estão ocupando aqui, devolve, a gente não precisa disso, a gente vive na humildade. Esses eram os ensinamentos de Jesus Cristo, o boicote através da humildade, da pobreza, então dai a César o que é de César. Por outro lado, o Império Romano, não. O Império Romano, pelo menos no seu alto escalão ou no escalão militar, o Império Romano era muito comum a presença de uma religião chamada mitraísmo. E o que seria esse mitraísmo? O mitraísmo era uma religião que cultuava, entre outras coisas, elementos da natureza, né? Como a maioria das religiões da antiguidade, e surgiu na Pérsia. Só que quando a Pérsia foi dominada pelos macedônios, o mitraísmo entrou em decadência. Por outro lado, o mitraísmo começa a ganhar novos adeptos no Império Romano, tá? Então, dentre o mitraísmo a gente tem algumas coisas interessantes e familiares, como por exemplo, havia vinho e pão nos cultos. Era celebrado dia 25 de dezembro o solstício de inverno, para nós aqui no Brasil o solstício de verão, né? E outras familiaridades com o cristianismo, por exemplo. Então foi nesse contexto que Jesus Cristo apareceu. Ele apareceu numa região onde o monoteísmo estava em decadência, estava em crise, era uma região periférica do Império Romano, com a presença constante dos romanos lá, dos soldados romanos, e seguida de sucessivas dominações, o que corroborou para o surgimento de vários profetas, não apenas Jesus Cristo. Na verdade, ele nem era tão popular assim nessa época. Existiam vários outros profetas que os historiadores acreditam que tenham produzido os textos que colaboraram para a formação da reunião de vários livros chamado Bíblia, que é o coletivo de vários livros, né? Vários livros recompilados em um único. Então, muitos desses profetas que estavam presentes nessa região colaboraram para a elaboração desses textos que compõem o texto sagrado da Bíblia. Então, Jesus Cristo, ele tinha essa proposta revolucionária. A gente talvez não entenda a revolução não como mão armada, mas sim como boicote mesmo, como os próprios textos lá mostram, e baseado nisso surgiu os ensinamentos de Jesus Cristo, que é a base da religião ocidental. E os romanos, eles ficaram muito incomodados com isso, porque eles estavam acostumados com a presença de vários deuses, e inclusive essa base politeísta era o que sustentava a divindade dos imperadores, né, deles serem augustos. Então aparece alguém de repente que fala: tá, você pode ser Augustus, o problema é seu. Tipo assim, a gente tem que acreditar no Pai Todo-Poderoso e em mim e na minha palavra. Então, os romanos, eles viram isso como uma afronta, né? Então, como muitas pessoas naquela época, Jesus Cristo acabou sendo condenado à morte pela crucificação, tá? Então, muitas pessoas foram crucificadas, não foi ele o único, era uma forma cruel e comum do Império Romano de executar pessoas. É engraçado já fazer um parênteses, né? Quantas relíquias da cruz de Jesus Cristo apareceram ao longo da história, na Idade Média até os dias de hoje, né? Que estão espalhados por museus de várias partes do mundo e por várias igrejas. Na verdade, a cruz não poderia ter sobrevivido durante tanto tempo, então outros pedaços de outras cruzes também teriam sido encontradas, né? Na Via Ápia, por exemplo, onde haviam várias crucificações e não foram encontradas nenhuma. Então essas relíquias possivelmente elas sejam falsas, né? Mas num outro momento eu vou falar das relíquias aí da fé cristã. Bom, então Jesus Cristo acabou sendo crucificado, morto e sepultado, né? E depois ele sobe aos céus, como a gente já bem sabe, e as suas ideias, num primeiro momento, elas até nem tiveram tanta popularidade assim. Depois é que ela vai acabar se espalhando pelo Império Romano. E por conta disso, os cristãos, eles foram duramente perseguidos. Muitos generais romanos, eles relatam, inclusive existem as cartas disso, de que por mais que eles perseguiam os cristãos, por mais que eles massacravam os cristãos, incrivelmente mais eles se apegavam à fé e aos ensinamentos de Jesus Cristo. E com isso, o cristianismo, abraçando toda aquela população marginalizada no Império Romano, acaba ganhando cada vez mais adeptos. E aí os cristãos, eles acabaram sendo massacrados nas arenas de gladiadores aí, e mesmo assim a religião continuou crescendo. Bom, o Império Romano então acaba entrando na sua decadência. E aí que eu queria tocar num ponto: será mesmo que ele entrou em tamanha decadência assim? Bom, do ponto de vista de império dominador,
de ocupação militar de território? Sim, a exemplo do Império ao lado, né, que é a outra metade do Império Romano, o Império Bizantino, que se mantém muito forte. A meu entender, o Império Romano ele caiu, mas por outro lado ele se transformou e se manteve vivo e existe até hoje. Como? Através do cristianismo. Porque quando ele oficializa a fé cristã, ele incorpora as bases imperiais do exército romano para a Igreja Católica. É só você comparar a forma hierárquica como que a Igreja ela se mantém. Então, através da fé, através da alma, o Império Romano se adaptou em Igreja Católica e a Igreja Católica continuou presente, mesmo após várias décadas de ruralização, que permitiu a chegada dos bárbaros e a ocupação dos bárbaros nos territórios do Império Romano. Então, nesse contexto, a Igreja Católica ainda se manteve, através da fé, através do Espírito, né? E foi abraçando cada vez mais almas. E quem colaborou muito com isso, anos mais tarde, foi o Imperador Carlos Magno, né? Com a conversão do Imperador Carlos Magno, a Igreja Católica tem um grande apoio, né, para derrotar, por exemplo, os sarracenos, que eram os árabes, tem um grande apoio para a conquista de novos territórios, combatendo, por exemplo, os saxões no norte da Europa. Por outro lado, o imperador Carlos Magno, ele tinha o apoio da Igreja Católica, que dava total respaldo espiritual para as suas ações, né? Por isso que no ano de 800 depois de Cristo ele foi coroado. Então, nesse sentido, o Império Romano ele utilizou essa estratégia. O que ele fez? Ele adaptou a religião que já existia presente em todas as pessoas, né? E ele se adaptou ao cristianismo. Ele não exclui todas as imagens, porque isso seria inviável naquela época. É por isso que é muito bom você visitar museus, você conhecer um pouco da história, sair por aí. Por quê? Quando você faz uma visita numa exposição dessa, você vai ver como o povo romano ele era idolatra, e não é de uma hora para outra que você joga tudo isso no lixo. Se o Império Romano quisesse se transformar em cristão, né, então era necessário adaptar toda essa iconografia à religião cristã. E é aí então que surge os santos, né, que é pano pra manga pro debate aí entre protestantes e católicos se é certo ou não é idolatrar a imagem. Mas a verdade é que todas essas imagens ela foi uma adaptação do cristianismo a todos os deuses e semideuses que existiam no Império Romano. Foi necessário fazer isso. Então é nesse momento que os elementos do mitraísmo, por exemplo, que era mais uma religião no Império Romano, é adaptado ao cristianismo. E nós temos aí então o dia 25 de dezembro como celebração do nascimento de Jesus Cristo, que não é tão errado assim. Mesmo que a gente levar os princípios do mitraísmo em consideração, você tem aí uma questão da natureza, porque a natureza na Idade Antiga ela era muito importante, né? As religiões da Idade Antiga levavam em consideração a natureza por conta que é ela que oferece os alimentos, é ela que determina a agricultura, etc. Bom, com o passar da Idade Média, a Igreja Católica ela foi se consolidando, né, até que finalmente acontece o cisma do Oriente e depois o rompimento da Igreja Protestante com Martinho Lutero. Até esse momento a Igreja Católica não tinha sido grandemente desafiada, né, e por conta disso ela acaba apoiando a Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus vem para as Américas, enfim, o que colabora inclusive para o Brasil, para a América do Sul ser majoritariamente católica. Essa história toda vocês podem acompanhar, por exemplo, na série do Passos dos Jesuítas. Mas enfim, a história do Papai Noel possivelmente tenha sido inspirada num bispo do século IV turco chamado Nicolau. As suas vestes eram marrom, não vermelha, né? E a atual figura do Papai Noel, ela foi desenvolvida por um cartunista lá no século XIX, bastante tempo depois, e incorporada pela Coca-Cola na década de 30 em suas propagandas. Como fez tanto sucesso, a figura do Papai Noel acabou ficando, né? Veja que você, de uma figura espiritual, né, você salta para uma figura de consumo, que é a questão aí da Coca-Cola e de todos os valores norte-americanos do início da metade do século XX, né, o American Ways of Life, que a gente pode abordar esses assuntos em outros temas.
Bom, seja como for, as considerações desse vídeo foram baseadas em fontes históricas, em textos históricos. Eu não tenho nada contra a religião de ninguém, pelo contrário, eu acho que se você tem fé em alguma religião, você tem que buscar suas origens históricas. Isso só vai reforçar mais ainda a sua fé na religião que você acredita, seja ela qual for. Mas eu vou deixar aqui na descrição o título do livro, que se chama Zelotas, a vida e a época de Jesus de Nazaré, que deu base para fazer esse vídeo, entre outros textos, entre artigos científicos. Eu espero que vocês tenham gostado. Fica o meu Feliz Natal para vocês e aproveito e desejo também um respeito à natureza, que essa é uma das origens do Natal. E até a próxima. Tchau, pessoal! Aproveitando a data comemorativa de fim de ano, a data do Natal, eu vou aproveitar para fazer algumas considerações históricas. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Rafael da Silva, historiador e aventureiro nas horas vagas, e mais um ano está se encerrando, né? Estamos chegando nas vésperas do Natal e logo vamos comemorar também a passagem para o Ano Novo.